Áudio 17, dando continuidade ao capítulo, vamos para a parte reunindo as ferramentas necessárias. Se você está comprometido com a implementação total desse processo de fluxo de trabalho, há alguns suprimentos e equipamentos básicos que vai precisar antes de começar. Conforme avança, é provável que oscile entre usar os itens com que está acostumado e avaliar as possibilidades de trabalhar com materiais novos e diferentes. Observe que boas ferramentas não têm necessariamente que ser caras. Com frequência, no que diz respeito à baixa tecnologia, quanto mais algo parece executivo, menos funcional será. Ferramentas básicas de processamento. Vamos supor que você esteja começando do zero. Além de uma mesa de trabalho, você vai precisar de bandejas para papéis, pelo menos 3. Uma resma de papel sem pauta, lápis e caneta, blocos de notas, post-it, clipes de papel, grampeador e grampos, fita adesiva, elásticos, etiquetas, pastas de papel ou plásticos para documentos, calendários, lixeiras, ferramenta para coleta de dados, organização e lista de tarefas, inclusive dispositivos móveis, computadores, material em papel para planejamento e caderno. Bandejas para papéis. Também conhecida como escaninhos de mesa, essas bandejas empilháveis servirão de caixa de entrada e caixa de saída, como uma ou mais duas para Também conhecida como escaninhos de mesa, essas bandejas empilháveis servirão de caixa de entrada e caixa de saída, com mais uma ou duas para papéis de apoio a trabalhos em progresso e sua pilha de leitura e revisão. As bandejas mais funcionais, as de tamanho de carta ou ofício, são as de tamanho de carta ou ofício, que não tem aba para impedi-los de puxar qualquer folha de papel. Papel sem pauta. Você vai usar papel sem pauta para processar, para o processo inicial de captura. Acredite se quiser, mas vamos anotar um pensamento em uma folha de papel inteira pode se tornar um enorme valor. A maioria das pessoas organiza suas anotações em listas, mas ter as ideias iniciais em papéis separados em vez de uma lista, torna mais fácil levá-las a uma conclusão no futuro, nos passos de organizar e processar. Em todo caso, é importante ter à sua volta muitas folhas de papel ou blocos para tornar a captura dos inputs mais eficiente. Post-it, clipes, grampeador, bloco de notas adesivos, clipes, grampeador, fita adesiva, elástico, serão úteis para encaminhar e arquivar materiais em papel. Embora seu uso esteja diminuindo, ainda estamos livres de papéis e outros materiais físicos e ferramentas simples para lidar com eles são essenciais. É bastante desafiador capturar, refletir, processar e organizar momento a momento. Assegure-se de ter sempre à mão ferramentas para tornar a tarefa o mais simples possível. Etiqueta. As etiquetas são ferramentas surpreendentemente úteis nesse processo. Centenas de pessoas com quem trabalhamos compram rotuladores automáticos e disseram que isso revolucionou sua vida. As etiquetas serão utilizadas para rotular pastas, fichários e muitas outras coisas. Sugiro um rotulador simples, capaz de produzir um rótulo único por vez, eliminando qualquer obstáculo para arquivar as coisas assim que aparecem. Pasta de papel ou plástico. Você vai precisar de muitas pastas para arquivar documentos. Também pode precisar de suportes, caixas ou gaveteiros, caso o seu sistema de arquivamento exija isso. As pastas podem ser de uma cor só. A categorização por cores envolve um nível de complexidade que quase nunca vale o esforço. Seu sistema de arquivamento deve ser simples como uma biblioteca. Calendário. Ainda que você não precise de um calendário apenas para capturar suas pendências, com certeza deparará com ações que precisam ser registradas nele. Como já expliquei antes, o calendário não deve ser usado para guardar as listas de ações, mas para mostrar as coisas que têm que ser feitas em um dia ou em um horário específico. Hoje em dia, muitos profissionais já usam algum tipo de sistema de calendário, seja na forma de fichários pequenos, dispositivos móveis ou softwares empresariais. O calendário tem sido a principal ferramenta a qual as pessoas recorrem para se organizar.
Sem dúvida, é um componente importante para lidar com determinado tipo de dados, lembrete de compromissos e informações referentes a dias e horários específicos. Há muitos lembretes e dados para quais você vai querer um calendário, mas não vai parar por aí. Seu calendário precisará estar integrado a um sistema muito mais amplo que despontará à medida que você vai aplicar esse método. Se você está se perguntando qual seria o tipo de calendário mais adequado, vou falar disso com mais detalhe no próximo capítulo. Por exemplo, continue usando o que você já tem, por enquanto. Depois de compreender toda a abordagem sistemática, você terá melhores pontos de referência para decidir mudar de ferramenta. Lixeira. Se você, como a maioria das pessoas, ao implementar esse processo, vai jogar fora muito mais coisas do que imagina. Portanto, prepare-se para gerar muito lixo. Alguns executivos que orientei acharam extremamente útil arrumar uma lixeira maior e deixá-la na porta da sua sala no dia que trabalhamos juntos. Você vai precisar de um organizador? Se você precisa ou não de um organizador, e em caso positivo, de que tipo vai depender de muitos fatores. Você já está comprometido a usar alguma coisa para gerenciar suas listas e informações de referência? Como você quer ver seus lembretes de ações, pautas e projetos? Onde e com que frequência você precisa revisá-los? Como sua cabeça não é um lugar certo para guardar as coisas, obviamente, você vai precisar de algo externo para gerenciar seus gatilhos e se orientar. Você pode manter tudo com baixa tecnologia, guardando em papéis dentro de pastas. Também pode usar um caderno ou planejador em papel, planner, ou mesmo uma versão digital. Também pode optar por uma combinação desses itens. Depois que souber como processar sua tralha e o que deve organizar, você vai precisar criar e gerenciar listas. Todos os equipamentos não tecnológicos listados nessa seção são usados em vários aspectos de captura, processamento e organização. Bandejas e folhas de papel serão úteis na captura. À medida que você processar a caixa de entrada, vai executar muitas tarefas que levam menos de 2 minutos e vão exigir post-its, grampeadores e clips. Revistas, artigos, relatórios e documentos cuja leitura leva mais de 2 minutos serão reunidos em outra bandeja. Provavelmente algumas coisas serão arquivadas. O que sobrar, inventário de projetos, anotações no calendário, lembrete de ações e de pautas e itens aguardando resposta, exigirá algum tipo de lista ou agrupamento de itens por semelhança para revisar depois. As listas podem ser gerenciadas com recursos de baixa tecnologia, com papéis arquivados numa pasta, por exemplo, notas, folhas separadas para cada pessoa para quem você deve ligar, na pasta telefonemas ou contas a pagar, na pasta ou bandeja contas. Ou podem ser arrumadas com um pouco mais de tecnologia, em fichário, uma folha intitulada telefonemas com uma lista dos nomes abaixo. Ou podem ser de alta tecnologia em versões digitais com categorias telefonema na seção de tarefas ou afazeres de um tipo de aplicativo. Um dos melhores truques para aumentar sua produtividade é ter ferramentas de organização que você adore usar. Além de armazenar material de referência portátil, por exemplo, contatos, a maioria das ferramentas organizacionais também geram listas. Seu calendário, na verdade, é uma forma de lista, com lembretes de ações em dia e horários específicos em ordem cronológica. Desde o final do século XX, foram lançados milhares de tipos de organizadores no mercado. Desde as primeiras agendas diárias e agendas Filofax, até planejadores mais sofisticados como o Time System e o Frank Covell. Dos simples cadernos de Moleskine à atual inundação de aplicativos de gerenciamento de tarefas. Você deve implementar o método GTD no que já está usando ou deve adotar algo novo? A resposta é: faça o que for ajudá-lo a mudar seu comportamento para utilizar as ferramentas de maneira adequada. Também há fatores de eficiência a considerar.
Você recebe muitas informações digitais que seriam mais facilmente organizadas numa ferramenta digital? Precisa de um calendário de papel que possa registrar seus compromissos e alterá-los com rapidez? Onde, como será mais fácil ser lembrado dos telefonemas que precisa dar quando estiver em trânsito? E por aí vai. Há também os fatores de estética e gosto. Fiz alguns dos meus melhores planejamentos e atualizações sozinho, quando simplesmente queria dar uma desculpa para usar meu smartphone enquanto esperava o jantar desacompanhado em um restaurante. Se o seu sistema de referência não está sob controle, ele gera bloqueio no fluxo de trabalho, criando um conteúdo amorfo que volta para o seu mundo. Lembre-se, porém, que a ferramenta que vai usar não é suficiente para garantir a produtividade sem estresse. Isso é algo que você cria implementando o método GTD. A estrutura adotada terá extrema importância em relação à forma como você expressa e implementa o método, mas não substitui. Um ótimo martelo não faz um bom carpinteiro, mas um ótimo carpinteiro sempre fará questão de um ótimo martelo. Ao considerar adquirir e usar ferramentas de organização, tenha em mente que tudo que você realmente precisa fazer é gerenciar as listas. Você deve ser capaz de criar uma lista rapidamente e de revisá-la com facilidade e com a frequência que for necessária. Depois que você sabe o que incluir nas listas e como usá-las, o meio realmente não importa. Apenas opte por ser simples, por simplicidade, rapidez e diversão.